Shalom Vrahá, mais um dia aqui de aula com o Rabino Gloiber. Hoje estamos num cenário diferente. Oi Ler, Shalom Brahá. estamos no jardim secreto do Rabino Gloiber. Oba, o Jardim do Éden. O jardim do Éden. Então, aqui tem uma pergunta do nosso querido amigo da ONG, Fernando. Eu já agora não lembrei o sobrenome, Simonato. Fernando Simonato, nosso querido Fernando, e ele pergunta para o Rabino, Rabi Gloide, na reza diária da Amidá, Shimonês Rei, às vezes ele fica confuso sobre o período correto do ano para dizer as bênçãos, as brahot, gevurot, Morid Atal, que é verão, ou Mashiv Aruach. E ele quer saber a diferença. Devo considerar ele de Israel ou a diáspora na hora da reza, Rabino? Muito bom, parabéns, linda pergunta. Pergunta também muito importante. Essa pergunta já foi perguntada pela primeira vez quando os holandeses chegaram na cidade de Recife, aqui no Nordeste, em Pernambuco. Os holandeses, eles trouxeram com eles pessoas que falavam português, sendo que eles conquistaram uma terra de fala portuguesa. E era legal, assim, tipo, para falar com os funcionários, alguém que falasse português. Vieram duas comunidades judaicas, uma liderada pelo Rabi Yitzhak Abuav e a outra liderada pelo Rabi Refeld Aguilar. Eram comunidades portuguesas que 160 anos antes, 150 anos antes disso, ou 164 anos antes disso, tinham saído de Portugal na época da Inquisição, mudaram para a Holanda e continuaram falando português. E essas comunidades se mudaram para o Nordeste e pela primeira vez na nossa história tivemos uma comunidade judaica abaixo do Equador. Então surge a pergunta, o inverno virou verão e o verão virou inverno, o que a gente faz agora? O clima inverteu, o tempo inverteu. Se a gente continua pedindo como se pede na Terra Santa, ou se a gente vai pedir agora o contrário. No verão a gente vai pedir chuva e no inverno nós vamos pedir para não chover. Ou a gente vai pedir, como na terra de Israel, que no inverno você pede a chuva, no verão você pede para não chover, porque se chover no verão, lá toda a agricultura, a plantação do trigo, está ligada a isso que tem 6 meses de chuva e 6 meses sem chuva. Se chover o ano inteiro, aí vira clima tropical, a gente vai plantar banana no lugar do trigo. Então, eles perguntaram em Recife o que a gente faz. Agora que a gente precisa exatamente o contrário. Essa pergunta foi analisada pelos rabinos da Holanda e realmente em relação a Recife, a resposta que eles deram separaram em duas categorias: a necessidade do lugar ou o que você deve falar de acordo com a Torá. Então eles falaram, olha, sendo que a necessidade do lugar é chuva no verão, então vocês podem pedir chuva no verão. Tipo, vocês fazem o contrário, devido à necessidade do lugar. Mas qual seria a opinião da Torá se não houvesse essa necessidade específica? Qual seria a opinião da Torá em relação a todas essas diferenças climáticas? O Rebbe de Lubavitch, ele explicou que uma pessoa que está viajando de Jerusalém, ele está viajando para Lapônia. Lapônia é um lugar muito legal. Você tem lá 6 meses dia e 6 meses noite. Então, depois de 6 meses dia e 6 meses noite, depois de 6 meses noite e 6 meses dia, o que vai acontecer? Você vai entrar no novo dia. Mas 6 meses noite, o dia começa pela noite. Vem Erev, vem Boker e Amachad. Foi a noite, foi o dia, um dia. Então, passou 6 meses noite, 6 meses dia, terminou um dia.
mais 6 meses noite, mais 6 meses dia, terminou mais um dia. E depois de 6 anos, então você chega no Shabat. Será que é assim? Você vai de acordo com os dias daquele lugar? Aí o Rebbe diz não. O Rebbe diz assim, aquele clima já é considerado um clima anormal. Aonde terminou o clima normal, a partir da hora que você saiu de Jerusalém, aquilo é o referencial para nós. Hashem começou a criação do mundo a partir de um lugar chamado Even Ashtiah, que é a pedra que em cima dela foi construído o mundo inteiro. Hoje a gente tem uma tradição judaica, quando construímos uma sinagoga, nós colocamos a pedra fundamental. Então essa Even Ashtiah, a pedra fundamental, que a partir dela Hashem criou o mundo inteiro. Então a referência de clima para nós, o que é considerado o clima normal, é Jerusalém, Jerusalém. Então, a partir de Jerusalém, você começa a viajar para a Lapônia, os dias são de 24 horas. E Hashem criou o mundo em 6 dias, e ele fez uma condição que por causa que ele criou o mundo em 6 dias, o 7º dia vai ser Shabat, a gente vai guardar o Shabat. E isso determina que cada um dos 6 dias da criação era um dia de 24 horas, porque senão a gente teria que guardar um Shabat de milhões de anos. Se os primeiros 3 dias da criação fossem 3 milhões de anos, você poderia guardar um Shabat, teria que ver, depois de 3 milhões de anos e mais 3 dias, você guardaria o Shabat. E não é assim, na prática, cada dia era 24 horas. Então quer dizer que quando Hashem criou o mundo com dias de 24 horas e não com dias de 6 meses. Quer dizer que 6 meses, dia de 6 meses já é uma anormalidade. Então diz o Rebbe, você vai até o último lugar normal. E o que determina que o lugar é um lugar normal? Tem lá ainda uma comunidade judaica. Então a última comunidade judaica, antes da Lapônia, é a capital da Suécia, Estocolmo. Lá tem um Beit Chabad. Então lá tem judeus religiosos. Você pega o horário de acendimento das velas daquele lugar, do Beit Chabad, da capital da Suécia, ou da capital da Noruega, Oslo, e a partir de lá, ou de Reykjavik, a capital da Finlândia. São as últimas comunidades judaicas antes dessa Lapônia. Por onde você viaja? Está viajando pela Noruega, está viajando pela Suécia, está viajando pela Finlândia, mas você pegou o horário de acendimento das velas de Shabbat e o horário de Avdalah dessas últimas comunidades judaicas antes de chegar no lugar anormal. E lá no lugar anormal, que são 6 meses dia, 6 meses noite, você vai fazer o Shabat de acordo com o último horário de acendimento das velas. Quer dizer, você vai contar 6 dias, e o 7º dia é Shabat, mas ainda é dia. Mas você vai contando de acordo com o número de horas que vai passando. Quando vai ser Shabat na capital da Finlândia, ou da Suécia ou da Noruega, aí você faz o Shabat lá, mesmo que você está vendo o sol. Porque isso é um clima anormal. Você está em uma situação normal. Quer dizer, para você é Shabat, mesmo que você está vendo o sol. Então, a mesma coisa, diz o Rebbe, vai acontecer em relação ao hemisfério sul. O clima normal é o clima de Jerusalém. Então, a partir de lá, você espera no Musaf de Sukkot, de Shemini Atzeret, no Sukkot, Shemini Atzeret, tinha Shemini Atzeret e Simchat Torah. No Musaf, você vai começar a falar Mashiach Baruch Umerid Geshem. Ou seja, no hemisfério norte, em Jerusalém, você vai precisar da chuva a partir de imediatamente depois da festa de Sukkot. Mas, se chover direto depois de Sukkot, todas essas pessoas que vieram do Iraque, vieram da Babilônia Antiga até o Bet HaMikdash, e agora, coitados, vão voltar, e no caminho vai ter enchente se chover, porque a terra estava seca 6 meses. Na hora que cai a primeira chuva em Israel, é um desespero.
Por que o desespero? Porque o chão está tão seco que a água não absorve a chuva. Por isso que lá se costuma, em volta da árvore, você faz tipo uma tealá, eu não sei como fala em português, uma valetinha, um suluco, longo, né? Aí você faz assim, um buraco em volta da árvore, aí cai a chuva, e a chuva entra no buraco que você fez em volta da árvore, e aí aquilo vai segurando até a terra amolecer. Mas onde eu morava, em Nachleu, na Cisjordânia, na primeira chuva surgiu um rio do nada. Uma vez eu peguei uma carona com o dono da quitanda. O dono da quitanda deve ser palavra em japonês. O dono da loja de hortifruti. E ele estava com 1 tonelada de perot teracota, de frutas e vegetais dentro do carro. A gente foi pela estrada que ela desce uma montanha, sobe a outra. Entre as duas montanhas, do nada apareceu um rio. Mas do nada, porque tinha chovido, toda a terra estava seca. E se formou um rio imediatamente, a gente não teve tempo. Estava descendo de uma montanha, esse rio ainda não estava lá. Chegamos no fundo da montanha, lá embaixo o rio apareceu, bateu na porta do carro, subia assim, água 2 metros. E saímos de lá por milagre. Naquela mesma noite, uma pessoa que morava no assentamento onde eu morava, ele faleceu lá. Ele entrou com o carro lá e faleceu. Que a água levou ele 4 quilômetros. A gente tinha 1 tonelada de vegetais, graças a Deus. Fez peso, mas o que aconteceu mais ainda, que naquele dia eu tive a revelação de Elionavi. O que aconteceu? Depois que a gente conseguiu tirar o carro da água, o carro pipou, porque entra água no motor, tudo. Aí aparece um árabe com uma Kombi que você está vendo que aquilo não vai servir para nada. Amarra para a gente uma corda na Kombi dele e leva a gente até em cima da montanha. E na hora que a gente chegou lá, eu tirei a minha carteira e falei, agora quanto você falar eu te pago, você salvou a nossa vida, a gente podia ter morrido lá na enchente. Ele falou, de jeito nenhum, e de jeito nenhum, e de jeito nenhum. E aí a gente olha para onde foi esse carro, não vimos mais. Uau. Uma Kombi que não tinha que estar lá. Quer dizer, um árabe que não morava na nossa aldeia, quer dizer, não passava por aquela. Então, dissemos assim, fomos salvos por Elionavi. Mas assim a terra, na terra de Israel, até o que era antigamente a Babilônia, que é o Iraque de hoje, se na hora que começa a primeira chuva, imagina a pessoa está indo de Israel para o Iraque e ele pega um rio desses no meio do caminho. Então, para que isso não acontecesse, nossos sábios, Anshe Knesset Gdolá, que eles fizeram Nusach HaTfilah, e eles colocaram que a gente tem que pedir nas primeiras 3 bênçãos, Mashiv Ruach Umerida Geshem, que faz que venta o vento, como se que sopra o vento, faz o vento ventar e baixa a chuva, faz a chuva cair para baixo. Que a gente fala isso nas primeiras 3 bênçãos do Shemona Esrei. A palavra Shemona Esrei quer dizer 18, é o número 18 em hebraico. Shemona Esrei. Shemona é 8, Esrei é 10, 18. 10 é 8. Como no português se fala 10, 8, 18. No hebraico também, você fala Shemona Esrei, você fala 8, 10. É o inverso. Mas então essa reza das 18 bênçãos, que na verdade elas são 19 bênçãos, mas uma bênção a gente pede para Hashem não ouvir a reza das pessoas, dos delatores, então ela não é bem uma bênção, né? É Então ficou Shemona Esrei, o nome da bênção ficou 18. Então, as primeiras 3 são elogios. A gente elogia Hashem que ele, Mashiv Baruch Umerida Geshem, que ele faz o vento ventar e faz a chuva cair. Depois, no meio das rezas, vamos chegar numa bênção chamada Barech Aleinu. Barech Aleinu, Hashem Elokeinu Tashana Zot. Que Hashem vai abençoar esse ano
e você vai dar tal o matar livrachá, orvalho e chuva para a bênção. Essa bênção que já fica no meio do Shmoneh Esrei, por causa que ela está no meio, ela já é um pedido. Ela não é um elogio. As primeiras três são elogios. Você chega para visitar um rei, você fala, você é um rei bondoso, poderoso, e você manda chuva, você manda o vento, você isso, você aquilo. As do meio, você faz assim, 12 bênçãos no meio, que são pedidos seus, 3 antes e 3 depois, que as primeiras 3 são cumprimentos, tipo você chegou, você elogia o rei. As últimas 3 são despedidas, você se despede elogiando o rei. As 12 do meio são pedidos, e nesses pedidos você vai pedir o Vetem Tal Matal Librachal Pinadamav, que Hashem dê orvalho e chuva sobre a terra. Aí você está pedindo para chover, chover. Então o que determinaram nossos sábios? Para que essas pessoas que vieram para Sukkot, para Jerusalém, que pela Halachá, a Torá te obriga a 3 vezes por ano você subir para Jerusalém, e essas 3 vezes por ano são Pesach, Shavuot e Sukkot, a pessoa que fez, obedeceu a Hashem e subiu para Jerusalém para comemorar a festa de Sukkot. E ela chegando em Jerusalém, ela pede no Musaf de Shemini Atzeret, ela pede que Hashem, Mashiach Baruch Hu Geshem, e agora, ela está pedindo como elogio, não está pedindo para cair chuva de verdade. Ela está elogiando Hashem, que Hashem faz o vento soprar, faz a chuva cair. Mas quando a gente vai pedir de verdade, no Barech Leino, a gente vai pedir 2 semanas depois do Shemini Atzeret, que é o tempo que a pessoa leva para viajar de Jerusalém até a Babilônia. 2 semanas depois, todos nós vamos pedir Vetem Tal Matar Livrachal Pnei Adamah na terra de Israel. Na terra de Israel. Mas fora da terra de Israel, aí, imagina se você está viajando do Beit HaMikdash, você vai viajar um pouquinho para fora, então não tem como calcular onde você pode morar. Até a Babilônia era Israel e Estados Unidos, assim, para as maiores comunidades do mundo. Como hoje Estados Unidos e Israel são as maiores comunidades do mundo, antigamente era Israel e Babilônia. Então era um caminho conhecido. Agora tem gente que mora em outros lugares. Então tem um dia que chama Tkufá. E essa Tkufá é o dia que é traduzido para português como solstício. Então, os 60 dias depois da Tkufá, que cairia lá pelo dia 4 de dezembro, uma coisa assim, a gente vai começar a pedir chuva em todos os países. 60 dias depois da Tkufá, que vai pelo calendário lunar, que é solstício, não é lunício. O solstício quer dizer, tem o pico do sol, né? Então, esse tem o solstício do verão, o solstício do inverno. E então, 60 dias depois do solstício, sendo que vai pelo calendário solar, esse dia é calculado de acordo com o mês de dezembro e não de acordo com o calendário hebraico. Então, nesse dia, a gente vai começar a pedir em qualquer lugar do mundo, Vetem Tal Matar Librachá al Pnei Adamah. Só que, זה מחשבן. בחוץ לארץ התחיל בסוף 60 לתקופה. 4 de dezembro. Porque o que vai acontecer assim? Eles fizeram um mais ou menos de quando as pessoas de outros países vão precisar de chuva,
E nesse mais ou menos quanto tempo levaria para as pessoas viajarem e quando aqueles países precisariam de chuva, determinaram que no 60 dias depois desse solstício, que dá no dia 4, cai no dia 4 de dezembro, vão pedir Vetental Matar Lebrachá para Hashem mandar chuva, nosso pedido pessoal de chuva. E aí você chega no lugar anormal. Aonde é o lugar anormal em relação à chuva? Em relação a sol e lua, em relação a dia e noite, é a Lapônia, é o Polo Norte, é o Polo Sul. Em relação à chuva, o lugar anormal é o Brasil. Por quê? Porque inverteu. O verão virou inverno, o inverno virou verão. Na hora que lá está caindo neve em Jerusalém, a gente está aqui no verão. Na hora que aqui é inverno, está caindo neve no Rio Grande do Sul, às vezes cai, né? Então, lá em Israel está 40 graus de verão. Então, por causa que aqui é o lugar anormal, em relação a temporadas do ano, em relação a verão e inverno, aí o Rebbe fala a mesma coisa que ele falou em relação à Lapônia, em relação ao lugar onde tem 6 meses dia, 6 meses noite. A mesma coisa agora ele vai falar em relação a esses lugares anormais em relação às estações do ano. Ou seja, ao mesmo tempo que em Jerusalém, a Terra Santa, lá é verão, aqui no Brasil é inverno. Anormal. Ao mesmo tempo que lá é inverno, aqui no Brasil é verão. Anormal. Então, por causa disso, o que a gente faz? Qual era a regra? Você pega o último lugar normal que você passou. A última comunidade judaica normal que você passou, você pega, vai falar o que estavam falando lá. O que estavam falando lá, como em Jerusalém. Qualquer lugar do hemisfério norte está falando. Agora, nessa época do ano, não está falando ainda o que a gente falava antes, Morida Tal. A gente fala agora, Mashiach Baruch Hu Morida Geshem. Em Jerusalém, a gente vai continuar falando Mashiach Baruch Hu Morida Geshem. Aqui no hemisfério sul, mesmo que aqui inverteu, a gente deveria estar falando aqui, pedindo orvalho, mas a gente está pedindo chuva, como em Jerusalém, quer dizer, a gente está elogiando a Hashem pela chuva, só que a gente tem um atraso maior. Lá, no Zain Hashvan já começaram a pedir a chuva no meio da Amendah, no meio do Shimonais, aqui a gente atrasa um pouco, aqui a gente vai pedir a chuva no dia 4 de dezembro. Mas por quê? Porque estamos fazendo como Hemisfério Norte, como Israel, como Europa, como Estados Unidos. Ou seja, a gente vê o Hemisfério Sul como lugar anormal. Que aí você pega os horários, o que estão pedindo no último lugar normal. Estão pedindo agora, falando Mashiach Baruch Hu Morida Geshem, em Jerusalém, na Europa. Mas na Europa vai atrasar um pouquinho para pedir a chuva ainda, vai ser só no dia 4 de dezembro, então no dia 4 de dezembro a gente vai pedir a chuva como nos países que estão fora de Israel, no hemisfério norte. Fora de Israel, fora da Babilônia, que são os países europeus. Essa que é a regra, para te facilitar, você baixa, tem um aplicativo que é um Sidur, você baixa o Sidur no aplicativo e ele vai te falar certinho quando você fala o quê. Só não pode usar no Shabbat. Mas aí durante a semana facilita. Muito obrigado, querido. Abba. Agora já tem uma outra pergunta. E essa também do Fernando Simonato. Essa pergunta é... Não existe pergunta boba. Mas não existe mesmo, Fernando. Então vamos lá. Rabino Globo, há alguma conexão, Tikkun, entre as almas de Agar, serva de Abraham, Avinu, e Bate, a mãe adotiva de Moshe Rabbeinu, ambas vindas da casa do Faraó? Muito bom. Pergunta muito, muito boa. Então, os egípcios antigos, eles eram um povo que eles eram os Bnei Ham. O Noach tinha 3 filhos, um deles era o Ham, e o Ham teve um filho chamado Mitzrayim. Era o patriarca dos egípcios.
E a Agar, ela viveu na época de Abraão Avinu, que era uma média de 400 e, vamos dizer assim, 430 anos, quando foi feito o Brit Ben Abitarim, 430 anos antes da saída do Egito. A Bate era a mãe de Moshe, a mãe que ela entrou no Tanar como a verdadeira mãe. Ela era a mãe espiritual de Moshe, mas a mãe biológica deu para ele o nome de Tuvia, a mãe espiritual deu para ele o nome de Moishe, ele ficou Moishe. A Bate entrou na história, ela era filha do faraó, era do mesmo povo, aqueles Beneham, e na prática a Batia, ela subiu viva para o céu, como o profeta Elias, o profeta Elial, que ele não morreu, ele subiu vivo para o céu. A Batia também está nessa categoria, que ela é uma das pessoas que não morreu, ela subiu viva para o paraíso. E não tem nenhuma ligação, assim, tem uma nem em matérias de família, né? Porque tinham se passado já mais de 400 anos entre a Agar e a Batia, então nem em matéria de família, nem em matéria de reencarnações. Eu verifiquei no Arizal, não encontramos que a Agar e a Batia elas têm uma ligação entre elas. E de uma maneira genérica é isso. Se vocês encontrarem alguma coisa, me fala, mas pesquisei. Em 2 livros do Arizal não encontrei ligação entre Agar e a Batia. Muito obrigada, Rabino Gloiber. Agora a nossa querida Suzy Melo. Suzy Melo. Ela pergunta assim: Rabino Gloiber, poderia explicar mais sobre a terra de Canaã e o filho de Noa que a habitou? Então, não era bem o filho de Noa. A terra de Canaã, diz o Zohar, quando Hashem pediu para o Adão Arishon não fazer aquela ação no mundo da ação de comer a fruta do Etz Hadat, porque se ele fizesse aquela ação no mundo da ação, ele ia rebaixar o nosso mundo para um nível de Klipat Noga, que é um nível perecível. E por que esse nível é perecível? Porque nesse nível da Klipat Noga, o bem e o mal se misturam. E o que está misturado com o mal se torna perecível. Então, nos mundos de cima, no mundo do Atzilut, o mal ele não tem a consistência. No mundo de Briah, a menor parte do mundo de Briah é o mal, mas ele está totalmente isolado do lado bom. Ele simplesmente passa por lá para descer para cá. Está totalmente separado do lado bom. No mundo de Tzirá, esse mal também está totalmente separado do bem. Ele também passa pelo mundo de Tzirá até chegar no nosso mundo de Asiá, aqui por causa daquela ação, no mundo da ação, que fez o primeiro homem, ele misturou bem e o mal, e tudo nesse mundo tem um lado bom da coisa ruim, tem um lado ruim da coisa boa. A ponto de Rabi Nachman de Breslev, quando ele dava um conselho para alguém, ele falava: olha, eu te sugiro, eu te dou uma sugestão. Um Hassid uma vez ficou bravo, ele falou: Rebbe, por que você me dá uma sugestão? Fala, faz, eu faço, porque o que você vai falar para mim fazer é a coisa mais importante do mundo. Ele falou: mas por causa que o bem e o mal estão misturados, você vai voltar para mim e vai falar: Rebbe, olha o que saiu disso. Eu fiz o que você pediu e olha o que saiu disso. Porque da coisa boa sai a coisa ruim, que elas estão as duas misturadas. Então, sendo que o que eu vou falar para você fazer é a melhor coisa do mundo, o que vai sair disso vai ser uma maior... Então ele falou: por isso eu vou te falar, olha, eu só te dei uma sugestão, você não era obrigado a fazer. Então diz o Zohar, quanto mais elevado o assunto, o lado ruim dele também é maior. E então a gente vê assim, coisas mais elevadas. A Terra Santa, antes dela ser a Terra Santa, diz o Zohar, ela tinha que ser a Terra amaldiçoada.
E como ela se tornou a terra amaldiçoada, o Noé, quando ele saiu da arca com a esposa, com os filhos, com os animais, com as noras, com a esposa, com os filhos, com as noras, com os animais, todos receberam a bênção divina. Quem recebeu a bênção divina não tem como amaldiçoar, porque ele já é abençoado por Hashem, a maldição não pega nele. Quando o Ram fez o que fez, ajudado pelo filho, pelo Canaan, fez o que fez com Noé, que dizem nossos sábios que a Torá fala numa linguagem bonita, que ele viu a nudez do pai, mas é uma linguagem delicada, para dizer que ele chegou à conclusão de que eles eram 3 filhos, eles vão ter que dividir uma herança, e se tiver 4, vai dividir por 4, e ele viu que o pai ainda seria capaz, o pai e a mãe, de terem muitos filhos, e ele resolveu deixar a herança só entre os 3, ele e o filho dele, o Canaan, eles fizeram uma vasectomia no Noé. Por causa disso, o Noé não tinha como amaldiçoar o Ram. Então, o Ram já tinha sido abençoado por Hashem na saída da arca, então ele amaldiçoou o Canaan. E essa terra, a Terra Santa, antes de ser a Terra Santa, tinha que ser a terra maldita, a terra do Canaan. E o fato daquele povo ter morado lá transformou aquilo na terra maldita, porque eles trouxeram a maldição junto com eles. E depois, quando o nosso povo entrou naquela terra, aí nós transformamos a terra maldita na Terra Santa. Então, o Zohar fala, o lado, por causa que o bem e o mal se misturaram, o lado ruim espiritual que já estava naquela terra tinha que ser usado pelo Canaan, pelos cananeus, e o lado bom que já estava espiritualmente naquela terra tinha que ser usado por nós. Então ele diz assim, o Zohar, em outras palavras, como se diz assim, unir o útil ao agradável e o inútil ao desagradável. Então, a terra já estava espiritualmente misturada entre o lado bom e o lado ruim. Antes de chegar os cananeus, antes de nós chegarmos. Mas os cananeus chegaram antes de nós, eles usaram o lado ruim dessa terra. O lado espiritual ruim. E depois nós chegamos, depois deles, usamos o lado espiritual bom. E a mesma coisa, diz o Zohar, aconteceu com a Batsheva. A Batsheva, que era a esposa do rei Davi, a gente vai fazer uma aula especial sobre isso. Já temos uma aula especial sobre isso no grupo fechado, no Kabbalah dos Tehillim. Mas vamos fazer para o grupo aberto também, que a Batsheva, ela era uma alma tão elevada, mas tão elevada, que nessa alma dela também tinha mistura entre o bem e o mal. Então, por causa disso, ela tinha que ser a mulher do Uriah Hiti, que era um psicopata de guerra. A pessoa gostava de fazer uma guerra. Todo mundo foge da guerra, ele foge para a guerra. E quando o rei Davi falou para ele, pega umas férias, ele protestou, ele ficou na porta do palácio, ele falou, eu quero ir para a guerra, o rei não me deixa, eu quero matar, ninguém me deixa. E aí o rei Davi deu para ele a missão impossível. Então, essa pessoa, Uriah Hiti, ele era durão. Então, o lado ruim dela, diz o Zohar, teve que ser usado pelo Uriah Hiti, que era a pessoa ruim. Depois sobrou o lado bom dela. Aí ela se uniu ao rei Davi, que era a pessoa boa. Então esse que é o detalhe da terra de Canaan, que ele é comparado pelo Zohar a Batsheva, que era a esposa do rei Davi. Muito obrigada, querido querido Abba. Aqui tem a pergunta da nossa querida Estela. Eu não consegui achar, mas eu gravei. Coloquei aqui gravadinho na cabeça. Ela pergunta, é uma questão de alahá. Ela pergunta, se eu receber, no caso ela, né? Receber pessoas que não cozinharam de forma kasher em suas casas, né? E vão passar o Shabat na casa dela, no caso ela, né? Como que ela deve proceder? Usar comer nos pratos dessas pessoas ou usar prato descartável? Sim, então em relação a isso, assim, se uma pessoa está vindo de viagem, você recebeu pessoas que estavam viajando, eles vieram com malas, você não é obrigado a revistar as malas para ver se eles têm lá alguma coisa que não é kasher. Porque
não está ainda interagindo com você. Agora, a pessoa comer na sua mesa uma coisa que não é kasher, aí já é um problema. Então já a pessoa está nessa casa, tem que respeitar. Talher, né? Tem que, não, usar talher não pode porque vai descacherizar o talher. Então vamos supor, a pergunta dela é, se você receber alguém. Então se você receber alguém na sua casa, tem que ir pela lógica. Né? As tuas coisas, embora você ainda não seja judia, você está fazendo separando o teu alimento, não está separando carne de leite, etc. Está seguindo a Lahá. E aí você recebe alguém de fora, você tem que falar para essa pessoa de fora, estou te convidando para o Shabbat. Não é, Aba? Exatamente, Então, exatamente. Não, mas eu vou levar. Não precisa trazer nada. Pode levar flores. Pode levar flores para enfeitar a mesa de Shabbat. Só. Então, assim, esses são seus convidados, que a mitzvah é você ter convidados à sua mesa de Shabbat. Então, seus convidados, você é um anfitrião, tudo é por sua conta. Então, assim, não precisa trazer pratos para tua casa. Ainda mais se essa pessoa não tiver tendo as mesmas leis, né, de kasherut que você já tá tendo dentro da sua casa. Então você pode chamar a pessoa para ela trazer flores e vir comer, passar o Shabbat contigo. E quando você for ver que alguma coisa não é kasher, use pratos descartáveis. Né? Até mesmo quando, por exemplo, a tua mesa tá posta com carne. Passou o tempo, vou servir passou às 6 horas, vou servir um bolo. Sirva em pratos descartáveis, tá? Não mistura as coisas para a gente ter uma segurança maior dentro da sua casa. Então a regra é, convidou para o Shabbat, mitzvah é você ter convidados. Então, cumpra com a sua mitzvah e convide todos para comer na sua casa e fale só para levar flores. Eu vou acrescentar um detalhe importante, assim. Tem a história de Abraão com os anjos, que é a história da Parashá dessa nossa semana agora, que Abraão ele recebe 3 anjos, os anjos, diz o Zohar, os anjos quando entram no ar do mundo, eles fazem para si próprios um corpo material. Eles apareceram como 3 pessoas materiais, como 3 árabes, e o Ismael tinha 13 anos naquela época. Então quer dizer que os árabes não são descendentes de Ismael, já tinham árabes antes de Ismael. O Ismael depois, os descendentes dele se misturaram com os persas, que são o Irã. Né? Persas, Irã e Iraque. Mas os anjos chegaram como 3 árabes. E esses 3 árabes, eles eram o anjo Gabriel, o anjo Michael e o anjo Rafael. E eles achavam que eles estavam lá bombando. Eles vieram com corpos humanos e acharam que enganaram o nosso patriarca. Mas o nosso patriarca, ele era muito tzadik. E ele entendeu que eles estão achando que ele se enganou. Então ele resolveu, ele sabia, Hashem tinha mostrado para ele, dor vedorshav, dor parnasav, cada geração e os grandes sábios da geração, cada geração e os patrocinadores da geração, que sem um patrocinador, o sábio não chega a lugar nenhum, ninguém nunca vai saber que ele existiu. E Abraão tinha visto que vai ter a entrega da Torá, e quando Hashem for entregar a Torá, esses 3 anjos eles vão falar, não, nós somos os anjos do primeiro escalão, somos os anjos mais importantes, somos aqui o ministério da Hesed, o ministério da Gvura, o ministério da Tiferet. E a gente não quer que a Torá seja entregue aqui nesse mundo. Mas o que quer dizer que a Torá seja entregue aqui nesse mundo? Abraão Avinu estava ensinando para eles o quê? Abraão Avinu estava ensinando português, matemática. O que ele estava ensinando para esses anjos na tenda dele, que era do tamanho de um circo, e que ele dava comida para dezenas de pessoas, e bebida e comida e tudo de bom, e ele ensinava a Torá. Só que o que ele ensinava ainda era o lado oculto da Torá, o que a gente chama de Kabbalah. Ele ensinava o que é Deus. Ele ensinava como rezar para Deus. O Shem, ele tinha uma yeshiva, o Shem, o filho do Noah, que antecedeu Avraham Avinu, tinha uma yeshiva que se estudava 7 mandamentos de Bnei Noah em todas as suas ramificações, faculdade de direito de Bnei Noah. E imagina então, ele já tinha uma certa Torá, tinha uma Torá oculta, tinha já uma yeshiva que se estudava umas halachot. Então o que eles falaram? Não dá Torá para o mundo. Não tinha 7 mandamentos, já que
que são mandamentos, não tinha o lado oculto da Torá. O que eles não queriam é que, a partir da entrega da Torá, o que foi determinado no Beit Adin, no tribunal rabínico, no Sanedrin, que estava no Beit HaMikdash, obrigatoriamente teria que ser determinado lá em cima no tribunal divino. Isso eles não queriam. Pegou o detalhe? Hoje em dia, sim. Na hora que os nossos sábios determinaram que a gente não pode fazer uma coisa, o que eles determinaram aqui embaixo, o tribunal divino tem que aceitar. E antes da entrega da Torá, era o contrário, era determinado lá em cima e a gente aqui embaixo tinha que aceitar. Por causa disso, Abraão, ele deu para esses anjos, ele sabia que Moshe Rabbeinu ia receber a Torá. E que na entrega da Torá, esses anjos iriam dar um veto. E Hashem iria pedir para Moshe dar uma resposta para eles. E os anjos são perfeccionistas. Então Abraão Avinu usou essa psicologia, sabendo que eles são perfeccionistas, eles não são capazes de assumir um erro, porque eles não erram. Então Abraão Avinu deu para eles carne com leite. Mas o Tosfot Shanim, um dos Mefarshim, ele diz assim, que era carne com leite de Rabanan, que era carne fria com leite frio. Tipo, tentam justificar de alguma maneira, mas deu carne com leite. E no Heider, quando eu ensinava as crianças pequenas essa matéria, aí eu falava para eles, eles estavam o dia inteiro na tenda de Abraão. Primeiro Abraão colocou toalha de leite, deu para eles manteiga, pão com manteiga, está escrito lá remar, né? Remar manteiga. Depois de uma hora, Abraão Avinu trocou a toalha de leite para a toalha de carne, aí colocou já a carne na toalha de carne, colocou o prato de carne, e colher, os talheres, os pratos, tudo de carne, na toalha de carne. Eles ficaram lá o dia inteiro. Café da manhã eles comeram coisas de leite e almoço e janta comeram coisas de carne. Assim eu conto para as crianças no Rede, mas na verdade ele deu junto, ele misturou a manteiga com a carne, porque quando esses anjos lá em cima foram pedir para Hashem dar o veto em relação à entrega da Torá, aí Hashem falou, então o juiz tem que ouvir os dois lados, certo? O seu lado eu estou ouvindo, agora eu quero ver o lado deles, o lado de Moshe. Moshe falou, quando vocês desceram para esse mundo, vocês pegaram forma humana, muito bonito, né? Muito fofo. Então agora quando eu vou subir lá em cima, também vou pegar uma forma que eu quiser. Vocês pegaram aqui formas de árabes, eu vou pegar a forma de Abraão Avinu. Moshe Rabbeinu subiu no céu, de repente eles olham, eles estão vendo Abraão. E não só isso, Moshe Rabbeinu falou, vocês não querem que Hashem dê para nós a Torá? E o que está escrito na Torá? A Torá está escrito que tem que honrar pai e mãe, vocês têm pai e mãe. Vocês já desceram para esse mundo alguma vez, como se ele não soubesse? Se eles dissessem sim, Moshe Rabbeinu ia perguntar o que vocês comeram. E sendo que o anjo é perfeccionista, ele já entendeu. Que Moshe Rabbeinu está cutucando, está falando, vocês já vieram para esse mundo, vocês tinham pai e mãe, vocês tinham... E na hora que eles falassem assim, a gente já estava nesse mundo, Moshe Rabbeinu perguntou o que vocês comeram, e eles iriam passar vergonha, porque comeram carne com leite. Então eles ficaram calados, Moshe Rabbeinu ganhou a discussão, mas por causa disso, chega a sexta-feira, Hashem faz um milagre que o anjo Gabriel e o anjo Michael, os dois aparecem simultaneamente em todas as mesas de Shabbat do mundo inteiro. Todas as pessoas que estão fazendo um Shabbat, esses dois anjos aparecem. Então a gente canta para eles, Shalom Aleichem, Malachei Ashores. Esse Shalom Aleichem tem 4 estrofes. Primeira estrofe, você cumprimenta eles. Segunda estrofe, você fala para eles entrarem. Bachem le Shalom. Terceira estrofe, você pede a bênção para eles, Balchun le Shalom. Quarta estrofe, você manda eles embora, Setchem le Shalom. Aí se pergunta, mas no judaísmo tem 2 coisas que você não pode fazer por falta de educação. Uma coisa é abrir a porta para alguém e falar, por favor, saia primeiro. Aqui no Brasil, se você não deixa a pessoa sair primeiro, você é mal educado, né? Mas no mundo judaico não, ao contrário.
Se você abre a porta para alguém, dá honra para a pessoa para sair primeiro, aí que você é mal educado. Então, por quê? Você está mandando ele embora. Então você tem que, quando você abre a porta, você tem que você sair primeiro. E depois deixar o outro sair. Aqui no Brasil, se você sai primeiro, eu vou falar, ai, o cara abriu, ele foi o primeiro a sair, aqui não é bonito, mas a outra coisa que no judaísmo você vai fazer netilat yadayim antes de comer o pão, você não pode dar honra para alguém fazer netilat antes de você. Você tem que você correr fazer primeiro. Por quê? Se você dá honra para alguém fazer antes de você, você está dizendo que a mão dele está mais suja do que a sua. Então por isso o caso dele é mais urgente. Você está falando para ele, vai fazer netilat primeiro, sua mão está mais suja que a minha, vai levar você primeiro. Então essas duas coisas a gente não fala para a pessoa fazer. Então como pode ser, você cumprimenta os anjos, você pede para eles entrarem, você pede para eles se abençoarem, e depois falta de educação, você manda eles embora? Não fala nada, deixa eles ficarem. Mas tem um caso que você sim tem que pedir para a pessoa sair. Quando você vai fazer alguma coisa que vai constranger essa pessoa. Vai causar para essa pessoa um constrangimento. Então, no caso, os egípcios com Yosef, eles falaram que eles não querem comer junto com Yosef, que Yosef ele manda fazer a shkita do deusinho deles lá do carneirinho, que era o deus do Egito, eles não querem. Está no lugar, eles vão ficar constrangidos, vão ver que estão comendo o deus deles. Então, os judeus não comiam junto com os egípcios na corte do faraó. Os irmãos de Yosef não comiam junto com os egípcios para não constranger os egípcios. Então, antes deles comerem, eles pediam para os egípcios saírem para não ficarem constrangidos. Então, nesse caso, que para não constranger a pessoa, você sim pode falar para ele, olha, você pode sair que agora a gente vai fazer uma coisa que vai te constranger. Então, a gente não quer que você passe vergonha. O que a gente vai fazer? A gente vai comer. E como isso vai constranger eles? Sendo que Abraão deu para eles carne com leite. Por causa disso, eles passaram vergonha com Moshe, no dia da entrega da Torá. E depois disso, nenhum anjo comeu com o ser humano. O anjo que foi falar para a mulher do Manoah, que ele vai ter um filho, que é o Shimshon, o Sansão. Esse anjo, quando o Manoah pediu para ele, falou, vou fazer um sacrifício, quero que você coma com a gente. O anjo respondeu, não vou comer da sua comida. E o Manoah falou, agora eu sei que ele é um anjo. Porque ele falou, não vou comer da sua comida. Por que não vou comer da sua comida? Porque desde que o Michael, o Rafael, o Gabriel comeram com Abraão, depois disso nunca mais nenhum anjo comeu com o ser humano. Eles ficaram traumatizados. Um anjo já contou para o outro, todos os anjos já sabem que, olha, passaram a conversa, eles são perfeccionistas, eles não caem pela segunda vez na mesma... Então, esse é o assunto. Então, o que acontece? Tá bom, você vai dar para alguém uma comida. Você tem toalha de carne, prato que você usa para o lado de carne, toalha que você usa para o lado de carne. Você vai dar para eles um bolo que você assou no lado de carne, no forno de carne. Agora, tem uma coisa que, no caso, como a minha filha falou, uma coisa que você assou num forno de leite, está parve, mas você assou num forno de leite e você agora vai dar para uma criança, tipo um bolo, aí pega um prato descartável, um bolo que foi assado no forno de leite, no micro-ondas de leite, alguma coisa assim. A criança está lá, você tem que dar para a criança ou não sei, a mamadeira da criança você vai colocar em cima da toalha de carne, então coloca um prato descartável embaixo. Quer dizer, faz um isolamento. Esse é o caso de... Mas agora, de uma maneira geral, se alguém vem comer na sua casa e a pessoa quer participar, você fala, claro que sim. Você pode comprar uma melancia inteira. Você pode comprar um melão inteiro. Tem no supermercado aquelas caixas de uva, você pode trazer 3, por exemplo. Faz a listinha. Você fala, mas olha, não corta a melancia, não corta o melão, que fica mais fresquinho quando é cortado na hora. Não traz cortado que já fica velho, né? Deixa a gente cortar na hora. Esse que é o detalhe. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, atzlachá, brut, panossá, bechefa, muita alegria, nachat, udemetim, mikol, mishpachá.
E a nossa diretora honorífica, por favor, minha filha espiritual. Shalom, Brahá. Então, muito obrigado pelas perguntas de vocês. Continuem perguntando. Às vezes pode demorar um pouquinho para a gente responder, mas faz como a Estela, né? Vai descendo. A tua pergunta ficou lá em cima, desce ela, marca, né? Coloca um dedinho ali apontando para ela, que chega um momento que a gente vai fazendo o apanhado, né? Vai apanhando tudo e faz uma aula como nós fizemos agora aqui. Eu desejo a todos vocês do fundo do coração muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Obrigado pela compreensão de todos do grupo. Qualquer dúvida me chama no privado. Continue assistindo as aulas do YouTube, compartilhando, dando like, fazendo comentário. Por mais pequenininho que seja o comentário, não deixe de fazer o comentário. Nos ajude, porque aí você ajuda o engajamento das nossas aulas e faz com que muitas e muitas pessoas ouçam as aulas. E isso dá muito resultado. Hoje eu estava respondendo zilhões de WhatsApp de pessoas, ouvi sua aula no TikTok, ouvi sua aula no YouTube, elogiando e querendo participar dos grupos e etc. Então, continue fazendo, ajudando, né, o nosso querido Rabino e a nós também aqui a levar a Torá aos corações do mundo. Não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta, então faça suas perguntas, deixem aqui para nós. E quando a gente passa por aqui, a gente apanha tudo e já faz um vídeo só como a gente fez aqui. Obrigada, meu querido esposo. Eba! Shalom, Brahá. Eu tô aqui quietinho, só comendo, só aprendendo, estudando. Isso é uma boa ideia. Então tá, beijo em todos e tudo de bom. Tudo de bom. Pronto. Tchau, tchau.